falando de chuvas, porque no Rio Grande do Sul há alerta de tempestades e ventos fortes para os próximos dias. Quem tem os detalhes é Fabrini Bartz. Apesar do sol e do tempo aberto, há um alerta da Defesa Civil Gaúcha para chuvas intensas para a Campanha, o Sul, o Sudeste, o Centro, a região metropolitana aqui de Porto Alegre e também o litoral. Nessas regiões pode ocorrer temporais isolados, acompanhados de descargas elétricas, eventual queda de granizo e no Sul os ventos podem passar dos 90 km por hora. Os acumulados ficam em torno dos 60 milímetros e podem chegar aos 75 milímetros ao longo do dia na Campanha e no Sul. A tendência, no entanto, é que as tempestades se intensifiquem na quarta-feira. A tempestade também pode atingir Santa Catarina, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Às 7h16, a gente aciona, então, a Stephanie Toso, jornalista da Climatempo, que vai trazer as informações da previsão para o nosso país para essa terça-feira. A gente ouviu o Mário Dias Ferreira falando do Rio de Janeiro, Stephanie. Hoje, portanto, sem previsão de chuva para o Rio, mas para o Rio Grande do Sul, aí a coisa é diferente, certo? Bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia para o Megali e para todos. Bom, essa condição se mantém para hoje, sim. A gente tem a diminuição dessas instabilidades, pelo menos mais pesadas aqui do Sudeste. Então, o Rio fica numa situação muito tranquila, apesar da gente ainda ter um pouquinho de umidade que provoca chuva hoje para a região serrana do Rio, mas sem aquele indicativo para temporal, para acumulados bem expressivos. A gente tem destaque mesmo para o calor. Agora tem virada mais significativa de novo e que preocupa muito para o sul do país. A gente já tem uma instabilidade, inclusive, bem pesada se aproximando da Argentina para o extremo sul gaúcho, e aí a tendência é que esse dia que começou com sol já volte a ficar mais nublado nessas próximas horas. A gente tem risco para chuva muito forte e para ventania também, situação que preocupa agora pro litoral do Rio Grande do Sul, porque tem previsão daquelas rajadas que podem passar de 90 km por hora, ainda com esse alerta mais significativo para a tarde de hoje, porque daí a chuva se intensifica, tem risco para granizo, a atmosfera ainda segue muito quente, hoje Porto Alegre ainda pode ter temperatura chegando a 35 graus, mas aí tem essa tensão, porque o dia vai terminando com temporal e com acumulados que podem ser altos, inclusive na madrugada da quarta-feira, viu, Carla? Ô, Stephanie, pode ser que haja um novo ciclone, porque a gente registrou algumas vezes aqui em alguns estados do sul, né? Rio Grande do Sul, em Santa Catarina também, aquele ciclone extratropical pode se formar mais uma vez? Não, ciclone não. A gente tem essa condição, dessa vez, da chuva causada por frente fria. E aí tem uma baixa pressão que ela está se formando entre o Paraguai e a Argentina e é responsável por combinar toda essa umidade. Então essa frente fria, ela vai se formando ainda ao longo do dia, essa baixa pressão vai trazendo mais umidade e aí esse contraste térmico com a atmosfera quente é o que provoca dessa vez essas nuvens muito carregadas. Tanto que é uma chuva que atinge mais Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Para o Paraná não chega. Então é uma instabilidade que para o Paraná é ainda mais associada a calor e alta umidade. A gente tem essas outras regiões afetadas de novo, mas são condições meteorológicas bem diferentes. Ô, Stephanie, a gente, enfim, verão é época de chuva, né? Não é novidade para ninguém. Agora, não faz muito pouco tempo, a gente tinha alguns momentos de trégua, né? Não temos mais. Tinha. Desde que começou o verão, é todo dia, a gente falando não de chuva, mas de alagamento, de gente arrastada, de carros empilhados, de mortes, desabrigados, falta de luz, enfim, uma tragédia brasileira que se potencializou nos últimos anos. E vai se confirmando o desenho de 2024 como um ano muito quente e muito chuvoso, né, e muito tenso, né, Stephanie? Vai sim, ó, a gente tem até uma perspectiva de melhora para aquelas janelas com tempo seco mesmo, só para os últimos momentos de janeiro e começo de fevereiro, mas por enquanto tem essa atenção ainda voltada para esse excesso de umidade. E mesmo assim, a tendência é que fevereiro seja um mês novamente com pancadas mais regulares. E aí pega outras regiões aqui do Brasil. A gente tem enfrentado essa chuva mais intensa para o sul, para fevereiro tem essa diminuição nesse volume de chuva, mas aí é chuva que aumenta para o centro-oeste, para algumas áreas da região norte, que inclusive é uma região que vinha sofrendo com falta de chuva. A gente tem até entrada de um pouquinho mais de instabilidade, mas aqui para o sudeste a gente vai seguir ao longo dos próximos dias com muita atenção para essas pancadas associadas a calor e umidade. A gente até não tem grandes sistemas atuando pela região sudeste, mas é uma chuva que quando cai com motivo para preocupação ainda. Só que é um cenário bem diferente para algumas regiões do interior de Minas, do Espírito Santo, porque são dois estados que precisam até receber chuva mais significativa. E tem sido um começo de verão com tempo muito seco para essas áreas.